Começa agora o programa Teologando, ensinamento da Palavra de Deus, a participação do ouvinte, prêmios e muito mais. Apresentação, Pastor Anderson Alexandre. Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando, aqui na Rádio Melodia 100.5 FM, tocando o seu coração, e também na plataforma digital do Spotify, programa Teologando, que tem como oferecimento o Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, educação teológica com excelência. Bom dia para todos que estão a nos acompanhar aqui na Rádio Melodia, e eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere. Hoje é sábado, e nós estamos na presença de Deus. As misericórdias do Senhor foram renovadas sobre as nossas vidas. Que a bondade e a misericórdia do Senhor possam correr atrás de nós, conforme o Salmo 23 e o verso 6 nos ensina. Olha só, a temática de hoje está imperdível, está fantástica. Hoje nós vamos refletir a respeito do tema criação. Você já leu biblicamente a respeito da criação de todas as coisas? Claro que sim, porque o primeiro livro da Bíblia nos fala sobre a criação de todas as coisas. E eu, professor Anderson Alexandre, estarei contigo para falar a respeito desta temática. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. E olha só, a temática de hoje é a seguinte, a criação, e nós preparamos uma enquete. Essa enquete, vocês vão entender que em Gênesis 1:1, nós temos a criação dos céus e da terra. Em Gênesis 1 e 2, no próximo verso, nós temos uma terra destruída. Será que nós temos duas terras, duas criações? Se sim, será que houve uma queda, algo que produziu a destruição dessa terra? Será que essa queda é a queda de Satanás? Então a gente quer saber a sua opinião. O que você pensa? Será que a queda de Satanás proporcionou a destruição da terra? Terra essa que foi criada em Gênesis 1:1, já que em Gênesis 1 e 2 essa terra se apresenta sem forma e vazia. O programa Teologando tem como oferecimento o Setebari. Você que pensa em fazer teologia, faça teologia no Setebari. Nós temos duas modalidades, o presencial, uma vez por semana, toda segunda-feira, das 7h15 às 10h30 da noite. E também temos no formato, na modalidade online, e você de qualquer parte do Brasil e do mundo, e também no seu tempo, no seu horário, você cursará o curso de teologia no Setebari. Pensou em fazer teologia? Faça no Setebari, educação teológica com excelência. Atenção, você que deseja estudar teologia. Aproveite esta oportunidade. Venha estudar no Setebari. Faça já sua inscrição. O Setebari oferece um excelente curso de formação em teologia, com duração de 3 anos, aulas uma vez por semana e um valor acessível a todos. Setebari, educação teológica com excelência. Um ótimo lugar para quem deseja alcançar conhecimento bíblico, teológico e um belíssimo aperfeiçoamento ministerial. Inscrições e informações pelo 44 30 31 91 19 ou pelo WhatsApp 449-9818-4404. Acesse setebari.com.br e conheça muito mais. Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, Avenida Mauá, número 1048, em Maringá. Setebari, educação teológica com excelência. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Teologando, você sabe, apresentando por ele, pastor Anderson Alexandre, que também é o diretor do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, o melhor seminário aqui no Estadão do Paraná. Né, pastor Anderson?
Exatamente, Newton Fagner. Nós vamos então refletir a respeito dessa temática, a criação. E já quero trazer a primeira pergunta aqui, pastor Anderson, para você. Atenção, você que está nos ouvindo, preste atenção, viu? Já vai anotando também tudo aí para você aprender também. Pastor Anderson, com o tema criação, qual a lição que podemos ter de Deus na criação? Vou repetir, uma pergunta muito legal para a gente já começar aqui, né, para você aprender. Qual é a lição que eu, você, que nós podemos ter de Deus na criação, pastor Anderson? Olha só, excelente pergunta. A Bíblia Sagrada, em Gênesis, capítulo 1, verso 31, nos diz que tudo quanto Deus fizera, viu Deus que era muito bom. E a palavra bom, em hebraico, é o termo tov, que significa excelente. Ou seja, tudo quanto Deus fizera, viu Deus que era muito bom, que era muito excelente. Nós devemos aprender com o nosso Pai. Nós devemos tirar uma lição do ato criativo divino. Deus foi excelente em sua obra, em sua criação, em sua atividade criativa. Você que está a nos ouvir neste momento, você é uma pessoa excelente? No seu dia a dia, nas suas atividades, no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus estudos, você tem esta marca, essa virtude da excelência? Afinal, o que é excelência? A palavra excelência vem do latim excellentia. A palavra latina excellentia significa elevação, grandeza e superioridade. Uma pessoa excelente é aquela que almeja a elevação, a grandeza, a superioridade. É aquela que faz todas as coisas com toda a sua força, visando o melhor. Excelência tem tudo a ver em fazer cada coisa com as condições que se tem. Excelência é fazer o seu melhor com as condições que se tem. Excelência tem tudo a ver com o capricho. Excelência é ter capricho no que se faz. Quando você realiza algo, seja uma atividade pequena ou uma atividade muito fantástica, você realiza este ato de qualquer maneira ou com capricho. Pode ter certeza que Deus criou todas as coisas com capricho, porque tudo quanto Deus fizera, viu que era muito bom. Excelência é não se contentar com a metade da escalada, e sim chegar no topo, até porque a palavra que se contrapõe à excelência é a palavra mediocridade. E a palavra mediocridade vem de dois termos. Uma é o termo latim médio. Outra é o termo latim ocritas. Nós temos então a palavra mediocridade em latim, que vem de dois termos, média e ocritas. Média, mediano, está ali no meio termo. Ocritas vem do grego, a palavra latina ocritas vem do grego ocre, que significa montanha. Assim sendo, nós temos então a palavra mediocridade, que vem de dois termos em latim, média e ocritas. Ocritas, que vem do grego ocre, que significa montanha. Assim sendo, o medíocre é aquele que se contenta com a metade da escalada. O medíocre não é aquele que deixa de fazer. Aquele que deixa de fazer é o desistente. É aquele que não está em atividade. O medíocre é aquele que se prontifica a fazer, mas ele se contenta com a metade da escalada. Já o excelente busca o topo. Ele quer chegar no alvo. Ele quer chegar no topo. E Deus foi excelente em tudo que fizera, em tudo que fez. Portanto, a lição que podemos tirar do ato criativo divino é a excelência, e eu desejo ser uma pessoa excelente, e eu quero que todos aqueles que estão a nos ouvir, que também sejam excelentes.
Maravilha, acho que deu para entender bem aí, né? Essa questão aí que o pastor Anderson trouxe agora sobre como a lição que nós podemos ter de Deus aí na criação. Maravilha. E o Luiz já tem uma pergunta aí também, né, Luiz, né, para o pastor Anderson, para a gente continuar esse tema maravilhoso sobre a criação, né, pastor? Exato. Vamos lá, Luiz. Exatamente, pastor Anderson. Traga para os nossos ouvintes nessa manhã, Deus teve alguma destreza na criação do mundo? Boa pergunta, excelente pergunta, porque nós vamos olhar para Gênesis 1 e vamos ver algo ali muito curioso. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:2. E a terra se tornou, veio a ser sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre ela. Nós temos aqui diante de nós, possivelmente, provavelmente, duas criações ou uma criação só. Vamos lá então. Tem uma regra na hermenêutica. Hermenêutica é uma disciplina teológica que ensina sobre como interpretar a Bíblia. Essa regra hermenêutica diz o seguinte: onde a Bíblia se cala, o pregador também deve se calar. Nós devemos sempre afirmar a partir da Bíblia. Um texto tem que ser analisado a partir de outros textos. O texto em si não nos dá a ideia de que, de fato, uma terra criada em Gênesis 1:1, essa mesma terra foi destruída e veio ser apresentada em sua forma totalmente destruída em Gênesis 1:2. Portanto, nós não podemos afirmar, até porque Deuteronômio 29:29 diz que as coisas encobertas pertencem a Deus e as coisas reveladas pertencem a nós. Mas nós podemos então fazer uma interpretação conforme muitos biblistas fazem, teólogos fazem esta interpretação, é que sim, a terra de Gênesis 1:1 foi destruída, como ela é apresentada em Gênesis 1 e 2. E nós temos alguns textos que podem trazer algumas luzes. Isaías 14 nos fala de uma queda de Satanás. Ezequiel 28 nos fala desta queda de Satanás. São profecias relacionadas aos reis, mas que podem fazer alusões à queda de Satanás. Lucas 10:18, Jesus disse: eu vi Satanás cair como um relâmpago. Nós temos Isaías 45, verso 18, que Deus disse que não criou a terra para ser sem forma e vazia. Então Deus criou uma terra perfeita, mas aí a terra que aparece no verso 2, sem forma e vazia, ela passou a ser, e passou a ser como? Será que houve a queda de Satanás? É uma hipótese. E Apocalipse 12, verso 4, nos fala que Satanás foi lançado à terra com a terça parte dos anjos que ficou do lado de Satanás. Vamos então partir do pressuposto que sim, Deus fez uma terra, essa terra veio ser destruída com a queda de Satanás, e a terra estava agora sem forma e vazia, e Deus a recriou, Deus a reconstruiu, Deus restaurou a terra. E com isso nós aprendemos que Deus teve a destreza de criar uma terra do nada e também de fazer uma reconstrução, uma restauração. As pessoas que nos ouvem, pessoas que trabalham com construções civis, sabem muito bem que é muitas vezes mais fácil construir uma casa do zero do que fazer uma reforma. Uma reforma muitas vezes dará mais trabalho. E Deus teve a destreza de fazer uma terra do nada, que em latim, na teologia, é o termo creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo é criar a partir do nada, e Deus fez isso. No princípio criou os céus e a terra. E depois, o verso 2, a terra estava sem forma e vazia, e Deus então a reconstruiu. E temos ali o relato da semana da criação. No primeiro dia Deus criou a luz. No segundo dia Deus criou os céus. No terceiro dia Deus criou
as plantas. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus criou os animais. No sexto dia, Deus criou o homem. E no sétimo dia, Deus o abençoou, santificou e descansou no sétimo dia. E nós podemos perceber Deus com essa destreza de criar algo do nada, e depois essa terra possivelmente, não podemos afirmar, mas fazendo uma interpretação, possivelmente veio a ser destruída e Deus a reconstruiu, a restaurou. Eu aprendo com o nosso Pai que nós temos que ter a destreza de saber lidar com um time de Série A, da primeira divisão, e também com um time de Série D, da quarta divisão. Nós temos que saber trabalhar com as peças que se tem. Às vezes a pessoa tem um bom material e vai fazer uma excelente pintura. E às vezes a pessoa não tem aquele material de primeira qualidade, mas ele é pintor e ele é profissional e ele vai fazer o seu melhor e vai pintar a casa do cliente e vai deixar da melhor maneira possível. De repente você que me ouve, você está no teco-teco e você tem que fazer o seu melhor com o teco-teco. Você não está no Boeing, mas você está no teco-teco e no teco-teco você vai fazer o seu melhor. E a gente vê na criação de todas as coisas, Deus, com o seu poder, criou tudo a partir do nada. E depois essa terra estava sem forma e vazia, e possivelmente a reconstruiu, a restaurou, e teve a destreza de trabalhar com algo inédito e também de trabalhar com algo que estava sem forma e vazia. E tudo quanto Deus fizera era muito, muito bom. O que você está a fazer é muito bom? É excelente? Que venhamos pensar nisso. Olha, maravilha. Eu gosto, o pastor Anderson, na terça-feira, né, inclusive, na pregação do pastor Anderson, falando sobre fazer o seu melhor, né, pastor Anderson? Eu creio que temos aqui algumas perguntas, mas acho que dá tempo a gente até explanar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre fazer o melhor, né? Na criação, né? Deus, ele criou tudo que existe hoje, certo? Então, Deus sempre fez o melhor, né? O melhor que podia, né? Então, acho que eu queria que você estivesse falando também sobre isso, já não volto a ter mais sobre nós também, né? Sobre eu e sobre você, que nós também temos que fazer assim também, né, pastor Anderson? Exatamente. Olha só, Newton, no século XVI, um sapateiro chegou até Martinho Lutero e disse: Martinho Lutero, eu quero largar a minha profissão e eu quero trabalhar na obra de Deus, eu quero servir na igreja local, eu quero fazer algo para Deus, eu preciso. E Martinho Lutero disse: olha, sapateiro, que no dia de hoje você faça o seu melhor sapato e você estará servindo a Deus. E desde então, a Reforma Protestante compreende, à luz da Bíblia, à luz dos ensinamentos bíblicos e teológicos, que adorar a Deus está dentro do templo e para fora do templo. Tudo quanto o ser humano faz, conforme diz Paulo, quer comais, quer bebeis, devemos fazer para a glória de Deus. Tudo quanto nós fizermos, conforme Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, devemos fazer para a glória de Deus. E algo me chama a atenção, Newton, porque no século XVII o protestantismo chegou na Inglaterra. E na Inglaterra surgiu então a igreja anglicana. E na igreja anglicana, que tinha um ritual ainda católico, porém com algumas vertentes protestantes, era uma espécie de uma junção de ensino católico e ensino protestante. Era a igreja anglicana do século XVII. O rei Henrique VIII queria se casar de novo, a igreja católica se posicionou, disse que não. Então houve o surgimento da igreja anglicana em meio a esses contextos históricos na Inglaterra no século XVII. E no meio desta igreja também surgiu um grupo. Esse grupo foi taxado com um termo pejorativo de puritanos, porque eles eram radicais, consagrados a Deus, dedicados ao Senhor, e com isso também surgiu o puritanismo. A igreja anglicana era a igreja oficial da Inglaterra. Os puritanos foram expulsos da Inglaterra e tiveram que migrar
para os Estados Unidos, que na época era conhecida como as 13 colônias, a Nova Inglaterra. E os puritanos foram para os Estados Unidos, trabalharam, construíram, edificaram os Estados Unidos. E os puritanos, que eram radicais, dedicados ao Senhor, e devemos aprender muito com os puritanos, eles não tinham uma dicotomia que se faz hoje. Qual é a dicotomia? Ah, você trabalha para Deus ou você trabalha na sociedade? Você trabalha na igreja ou você trabalha no serviço secular? Eles não entendiam assim. Eles entendiam que tudo que o ser humano fizer é para Deus. Que o trabalho é um ministério. Que a vida profissional é um ministério. Eles não entendiam essa diferença entre trabalhar na igreja e trabalhar secularmente, trabalhar para Deus e não trabalhar para Deus. Eles entendiam que tudo que o ser humano fizesse era para Deus. E eles então eram excelentes fabricantes de poltronas, Newton. Sabe por quê? Porque naquela época as pessoas não se preocupavam com o forro das poltronas, porque ninguém olhava, ninguém pegava as poltronas e iria olhar abaixo, somente em cima. E os puritanos faziam excelentes acabamentos abaixo das poltronas. Então perguntaram para eles, mas como? Por que vocês gastam tempo, investem dinheiro e fazem excelentes forros abaixo das poltronas, sendo que as pessoas nem vão ver? Então eles responderam, as pessoas podem até não ver, mas Deus vê. As pessoas podem até não procurar e analisar, mas Deus está a ver e fazemos para Deus. Então ser excelente, ser o melhor, fazer bem feito, é ter, nós cristãos, ter esta motivação, fazemos para Deus. Você está ouvindo Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Olha só, nós estamos a refletir a respeito da temática a criação. E a pergunta que eu disse, pastor, vou trazer de novo. Já li, já pensou, já elaborou a resposta. Pastor Anderson, Deus criou todas as coisas de uma só vez? Calma aí. Deus criou as coisas tudo de uma vez? Ou ele fez um planejamento aí para criar um mundo? Diz pra gente. Olha só, excelente pergunta, porque ao olhar para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nós encontraremos a resposta. Vamos analisar e entender melhor o texto. Você que está nos ouvindo, a nos acompanhar, o livro de Gênesis nos fala da origem de todas as coisas. Tanto é que o livro de Gênesis era chamado em hebraico pelos judeus de Bereshit, que significa princípio. E na tradução da Septuaginta, no século III a.C., o nome passou a ser chamado Gênesis. Gênesis, em grego, que é tradução do livro hebraico para o livro grego, que foi a tradução da Septuaginta. A palavra Gênesis, em grego, significa origem, princípio, início, que é a tradução da palavra hebraica Bereshit. Assim sendo, vamos então traduzir nas palavras de hoje. Gênesis, uma palavra grega. Princípio, uma palavra portuguesa. Bereshit, uma palavra hebraica. E as três nos falam sobre a origem. Assim sendo, Gênesis é um livro de origem, é um livro de princípio, é um livro do início de todas as coisas. Moisés foi o autor desse livro. Moisés, por volta do ano de 1443 a.C., depois que eles passaram Sinai, eles ficaram ali um ano. E nesse período, Moisés então escreveu Gênesis, contém 50 capítulos. Mais e de todas as coisas. Já a segunda parte do Quenta nos fala sobre a origem de Israel, seja a primeira terra ou seja dias, a criação de todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou. Assim sendo, houve um planejamento. Deus nos ensinou a importância do planejamento. Ao invés de você querer ganhar o seu primeiro, e você poderá chegar no seu objetivo, os céus. No 3º dia Deus criou as plantas, no 4º e as estrelas. No 5º dia Deus criou todas as coisas sob um planejamento. E Deus seguiu um planejamento. Vamos aprender com um pai. Faça um planejamento. Ao invés de você, agora à tarde eu vou ler toda a Bíblia.
Por que não fazer um planejamento? 3 capítulos por dia, lido a Bíblia. Fazer um planejamento de todas as coisas e assim você alcançará o resultado pretendido. E é interessante, Newton Fagner e professor Luiz Henrique, que no hebraico nós temos 2 palavras para o termo criar. Bará, que significa criar do nada, e asa, que significa criar a partir de algo. Só para os ouvintes entenderem, o avião que você vê passar sobre a sua cabeça, lembra qual animal? Lembra qual espécie? Lembra o passarinho. Porque o ser humano, ele tem este limite de criar algo a partir de algo, de criar algo a partir de uma imagem. Deus não. Deus é o único que pode criar algo a partir de nada, a partir do nada, que em latim é ex nihilo, e a criação nós temos isso. Olha só, para Deus é utilizado o termo bará no verso 1 de Gênesis capítulo 1, que Deus criou todas as coisas a partir do nada. No verso 21 de Gênesis capítulo 1, Deus criou a vida a partir do nada. E verso 27 de Gênesis capítulo 1, que Deus criou a alma a partir do nada. Já em Gênesis 2, verso 7, que Deus fez o corpo do homem a partir do pó, a partir do barro, não é o bará que se utiliza, é o asa, porque Deus criou o homem, o corpo, a partir do barro, a partir do pó, e ali utiliza-se o asa. Deus é tão fantástico que ele é o autor do bará e o autor do asa. Deus pode criar algo inédito, algo novo na sua vida, uma porta onde não tem. E Deus também pode pegar a tua história, alguma área da tua existência que está quebrada, que está falida, e a partir desse casamento, a partir dessa empresa, a partir desta área da sua vida, Deus recriar uma nova história, um novo capítulo, porque Deus é tremendo. Olha só, Gênesis capítulo 2 vai nos dizer que Deus abençoou o 7º dia, santificou o 7º dia e descansou no 7º dia. Deus teve ali aquele momento de satisfação, contemplação. Deus admirou todas as coisas que ele havia feito. Você que está nos ouvindo, você tem prazer no que você faz ou você tem desgosto? Então nós temos que procurar a fazer todas as coisas em busca de ter uma satisfação, de ter o senso de dever cumprido, de fazer para a glória de Deus, de fazer o bem para a humanidade. Deus abençoou o 7º dia. Você está nesta terra para abençoar a sociedade, para abençoar a humanidade. Deus santificou o 7º dia. Você pode e deve santificar o seu trabalho e fazer do seu trabalho um ministério, uma plataforma de adoração a Deus. E Deus descansou no 7º dia. Há quanto tempo que você não sente paz, prazer, alívio, satisfação no seu coração em prol daquilo que você faz? Deus te chamou para você ter também satisfação. Maravilha. Então esse foi mais um programa Teologando aqui na sua Melodia FM 100,5 com o tema A Criação, tá bom, gente? Ó, pastor, já quero aqui agradecer a sua pessoa, agradecer aos nossos ouvintes que ficaram conosco, nos ouvindo nesta manhã de sábado. Lembrando que o Teologando volta semana que vem com mais um tema maravilhoso, com mais convidados para você aqui na programação 100,5. Não sai daí não, na sequência tem a programação Melodia FM 100,5. Você também no Spotify. Um forte abraço, pastor Anderson. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, Newton Fagner. Muito obrigado, professor Luiz Henrique. E você que está nos ouvindo, até mais com a graça de Deus. Você acabou de ouvir o programa Teologando.